Então aqui, pessoal, continuando a parte 2, agora para finalizar, né, vou falar um pouquinho sobre satélites e aí também sobre um satélite específico, né, que é o geoestacionário, tudo bem? Então, pessoal, o satélite ele é um objeto, um corpo celeste, né? Você pode pensar assim, que ele pode ser artificial ou natural. Um satélite natural, por exemplo, seria a Lua, né? E um satélite artificial é um satélite que foi criado pelo homem, como um satélite de telecomunicações, por exemplo, que permite a comunicação, né? Seja comunicação via TV, celular, navegação, GPS, né? Monitoramento de desmatamento, enfim. Então, esses são os satélites artificiais, como esse aqui da imagem aqui, né? E esses satélites, pessoal, eles estão no espaço, né? Eles estão acima da atmosfera. A gravidade da Terra está puxando eles, e para eles não cair, eles têm que fazer o quê? Eles formam um círculo. Eles têm uma órbita, né? Nesse caso aqui, esse satélite aqui, ó, ele tem uma órbita circular, mas nem sempre é isso, tá? Ele pode ter uma órbita meio oval, que ela lembra lá da órbita elíptica, né, da primeira lei de Kepler. Ele pode ter uma órbita daquele jeito, meio oval. Esse aqui tem uma órbita circular, que é essa linha em vermelho aí. Então ele está girando, né, em uma determinada velocidade, dessa maneira ele meio que consegue anular, né, a gravidade da Terra e não ser puxado por ela, né, não ser atraído por ela, certo? Quer dizer, ele está sendo atraído, porém nessa órbita aí ele consegue se manter no campo gravitacional da Terra sem ela, né, atrair ele, beleza? E aí, ó, isso aqui eu acabei de explicar para vocês, tá? Objetos artificiais ou naturais como a Lua, tudo bem? Acabei de falar. E tem as aplicações, né, que eu já comentei também, ó, comunicação, né, transmissão de rádio, TV, né, observação da Terra, ó, monitoramento, desmatamento, verificar os níveis dos oceanos, a questão da agricultura, né, o tempo, né, navegação, GPS, né, esse GPS aí do seu celular, né, utilizam dados enviados, né, por um satélite artificial. Pesquisa, né, científica, né, sobre espaço, astronomia, aplicações militares, né, de segurança, né, vigilância, né, ok? E falando um pouquinho das órbitas, ó, eu tenho uma órbita que eu chamo de órbita polar. Por que órbita polar? O satélite aqui, ó, esse pontozinho aqui, ó, ele está circulando em torno dos polos, né? Aqui eu tenho o polo norte e aqui eu tenho o polo sul. Então ele está, ó, circulando em torno dos polos, por isso que é chamado de órbita polar. E a outra é o quê? É uma órbita equatorial, por quê? Essa linha aqui, ó, essa órbita aqui, ó, tá vendo aqui, ó, que eu estou riscando? Ela está na linha do Equador. Aqui é a linha do Equador da Terra, beleza? Justamente no centro, né? No centro da Terra. Por isso que é chamado de órbita equatorial. Essas são os dois principais tipos de órbita. Órbita polar e órbita equatorial. E aí, ó, falando um pouquinho das órbitas, né, eu tenho que chamamos de órbita baixa da Terra, né? Como o próprio nome já diz, né, o satélite não está numa altura muito alta, né? Obviamente que ele está muito alto, né? Comparando as nossas noções do que é a altura, ele está muito alto. Mas em relação a outras alturas, ele está baixo, né? É uma órbita baixa que eles chamam, né? Então, ele não está a uma altura tão elevada, tão grande, né? Essa altura está, ó, entre 160 quilômetros a 2.000 quilômetros de altura, ok? Acima da Terra, né? Do nível da Terra. E aí é observado, ó, no caso aqui, ó, satélite de observação e também a nossa estação espacial, né? Para quem não sabe, né, a estação espacial é uma estação que foi construída, né, com a participação de diversos países, inclusive o Brasil, para serem feitas pesquisas no espaço, né?
Então, tem até épocas do ano que você consegue ver a estação espacial passando em cima da gente, né? A gente consegue ver um pontinho brilhoso, né? Tem até aplicativo para isso, enfim. Aí você consegue ver a estação espacial. Então, tem cientistas lá, né? E esses cientistas estão fazendo experimentos, né? Enfim, novas descobertas, né? E essa estação espacial está situada em uma órbita baixa. Temos a órbita média, né? Que é uma órbita que está situada acima de 2.000 a 35.000 quilômetros, né? Beleza? Então aí, ó, entre 2.000 quilômetros e 35.000 quilômetros de altura, que no caso aqui, ó, é aplicada onde? No satélite de navegação, nosso GPS, né? Então é um satélite que está aqui à altura, acima de 2.000 e abaixo, né? Ou até 35.000 quilômetros, 35.786 quilômetros, que é chamado de órbita média. E aí temos a órbita, né, do satélite geoestacionário, né, que é justamente essa órbita aqui, ó. É uma órbita bem específica, tá? Um satélite geoestacionário. É só essa órbita aqui que tem que ser mesmo, ó, nem mais nem menos. Às vezes um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas tem que ser justamente essa órbita aqui, pessoal, 35.000 quilômetros, 786 quilômetros, para um satélite ser considerado o quê? Geoestacionário. Ele é utilizado para transmissão, monitoramento, meteorologia, né, uso militar. Mas o que seria um satélite geoestacionário? Pessoal, observe essa imagem aí, ó. Vocês estão vendo que esse satélite aí, ó, ele está circulando a Terra, na sua órbita circular, acompanhando a velocidade da Terra. Então, como ele está acompanhando a velocidade da Terra, ele se move, né, com o mesmo período da Terra. Então, por exemplo, a Terra dá uma volta completa em 24 horas, certo? Que é um dia, né? Então, se um dia tem 24 horas, né, de acordo com o movimento de rotação da Terra, e esse satélite está se movendo juntinho com a Terra, com a mesma velocidade, então esse período aqui, ó, de rotação desse satélite também é de 24 horas, beleza? Lembrando, o que é período mesmo? Período é o tempo que você sai de um ponto, por exemplo, aqui, ó, que você sai desse ponto aqui e demora para dar uma volta, ó. O tempo que você demora para dar uma volta completa, isso eu chamo de período, beleza? Então, galera, esse satélite aqui, desse ponto, desse borrão vermelho que eu coloquei aqui, ó, desse borrão vermelho, quando ele sai daqui, saiu agora, ele demora o quê? 24 horas. Isso é um satélite geoestacionário. E aí você observa o seguinte, pessoal, observe essa luzinha aí, ó. Essa luz aqui, ó. Tá vendo? Essa luz aqui, ela se move, meio que se move assim, né, junto com a Terra. Por quê? Ela não sai daquele ponto, ela fica naquele ponto fixo, né? Se você olha para o céu à noite, às vezes você vê um pontinho brilhoso, você está pensando que é uma estrela. Às vezes aquele pontinho brilhoso não é uma estrela, pessoal, pode ser um satélite. Porém, como ele está parado, né? Por que ele está parado? Porque ele está se movendo junto com a Terra. A gente, né, o nosso corpo se move junto com a Terra e o satélite está se movendo junto com a Terra, com a mesma velocidade, aí parece que ele está parado. Parece que ele está paradinho, mas ele está se movendo. Tá vendo? Olha a imagem aqui, por exemplo, o Brasil aqui, ó. Tá até em cima do Brasil, mais ou menos aqui, né? O Brasil está se movendo, né? Tá rodando junto com a Terra, né? E o satélite vai junto também. Aí quando você olha para o céu, parece que ele está paradinho. Por quê? Porque tanto o satélite está se movendo com a mesma velocidade de rotação, né? E você também, a gente também estamos nos movendo com a mesma velocidade. Aí parece que ele está parado. Por isso esse nome aqui, ó, geoestacionário. Estacionário vem o quê? Algo estático, algo que está parado, né? Algo estático, parado, beleza? E geo, né? Questão da posição geográfica dele, né? Que ele está localizado, tá bem? Então, estacionário, estático, parado, satélite geoestacionário. Acabei de falar, né? É um satélite que viaja na mesma direção e velocidade de rotação da Terra.
mantendo sobre o mesmo ponto do planeta, beleza? Então, ó, ele fica paradinho sobre o mesmo ponto do planeta. A gente não vê ele se movendo no céu, mas obviamente que ele está se movendo, né? Porém, na nossa percepção, na nossa cabeça, é como se ele tivesse parado, porém ele está girando, né, junto com a Terra. Ó, a altitude, né, que eu falei com vocês, ó, tá aqui, ó. Qual a altura dele que ele tem que estar? 35.786 quilômetros. Pessoal, mas poderia ser outra altitude, não? Não, pessoal, tem que ser essa altitude. Se fosse uma outra altitude mais baixa ou mais alta, aí ele não iria conseguir se mover junto com a Terra. Ele iria se mover com a outra velocidade. E aí, quando você olhasse para o céu, né, você iria ver ele se movendo. Ele deixaria de ser geoestacionário. É justamente essa altitude aqui, ó, que permite ele ter o quê, pessoal? Permite ele ter um período de 24 horas, ok? Que é justamente o mesmo período de rotação da Terra. Ó, a aparência dele, ele parece estar o quê? Parece estar fixo, né? Ele parece estar fixo em uma posição, né? Quando a gente olha lá para o céu, né? Parece que ele está paradinho, né? Porque é um satélite geoestacionário. Tá vendo? Uma posição específica, né? No céu para um observador na Terra, ok? Quais são as vantagens, né, desse tipo de satélite, né? Então aqui, ó, o benefício dele estar parado, ó, tá entre aspas aqui, tá? Porque ele não tá parado, a gente olha para o céu, parece que ele tá parado, mas ele não tá, né? A gente só tem a sensação que ele tá parado, beleza? Cobertura, né, na comunicação, por exemplo, voltar aqui a imagem, ó. Eu quero monitorar o desmatamento na Amazônia. Para fazer o monitoramento do desmatamento na Amazônia, essa linha clarinha aqui, ó, essa luz clara aqui, que seria o quanto que o satélite está monitorando, tem que estar em cima do Brasil, pessoal. Tem que pegar a parte do Brasil onde ele consegue monitorar. Faria sentido, né, essa parte clarinha aqui está lá na África do Sul. Não faz sentido se eu quero monitorar a Amazônia. Então ele tem que estar o quê? Ele tem que estar num ponto onde ele consegue, né, monitorar o Brasil aqui, ó. Ou poderia ser os Estados Unidos ali também, né, nesse exemplo, tá? Então, ó, tá aqui, ó, permite comunicação e observação de áreas, né? De uma grande área, né, de cobertura da Terra, né? Eu dei o exemplo da Amazônia, né? Mas aí vai de países para países, né? Ele pode estar fazendo outros tipos de monitoramento. Antenas fixas, né? Por exemplo, aquelas antenas parabólicas, né? Aquelas antenas da Sky, da Oi TV, né? Você aponta ela para um ponto, aquele ponto para onde ela está apontando é o quê? Ela fica uma antena fixa, né? Por quê? Ela está apontando para um satélite que está parado no céu. Um satélite o quê? Geoestacionário, beleza? É ideal para transmissão, né? De rádio, TV. Justamente por isso aqui, ó. Porque você coloca uma antena fixa, né? Apontando em uma direção e ela está recebendo o sinal do satélite. Monitoramento, né? Como eu falei para vocês, monitorar a Amazônia e tal, nível dos oceanos, né? De uma determinada região, monitorar o tempo para agricultura, né? Enfim. Desvantagens, né? Ele está situado a uma distância maior. Como assim, professor? Distância maior? Ele está mais longe da Terra? Sim, pessoal. Olha aqui, ó. Ó a distância, 35 mil, ó. Satélite geoestacionário, 35 mil, tá vendo aqui, ó? Ele está muito alto. Então, para você mandar um satélite desse até essa altura, você tem um custo maior, né? O custo é maior, é mais caro, né? Tem questão do leva mais tempo, né, para viajar, né? Justamente por causa disso, né? Tem um delay, né? Um certo delayzinho, né, nas informações, né? Menor resolução devido à altitude, né? A altitude faz o quê? Ela limita a resolução, né? Para observação da Terra. Se está muito longe, né? Às vezes a imagem não fica aquela imagem 100% nítida, né? Legal, né? As imagens de satélite, né? Quando você olha no GPS aí, do aplicativo, fica meio borrão, né? Fica aquele quadradinho, né? Justamente por causa disso. A cobertura é limitada, né? Por que é limitada? Cobertura polar.
Cobertura polar é limitada, galera. Por que cobertura polar é limitada? Vou voltar aqui, ó. Nas órbitas. Aqui, ó. O satélite geoestacionário é esse aqui, galera. Ó. A órbita dele é esse aqui, ó. Equatorial. Órbita equatorial é uma órbita de um satélite geoestacionário. Então, no polo norte aqui, ó, no polo norte e no polo sul, a cobertura é baixa. Ele não consegue varrer uma grande área. Ele vai pegar essa parte aqui, ó. Um exemplo, tá? Então, ó, no polo norte e no polo sul fica limitado. Essa é a órbita de um satélite geoestacionário, tudo bem? Não é essa órbita polar aqui, é essa órbita equatorial. Então, por isso que no polo fica limitada. Mas por que isso tem que ser essa órbita? Tem que ser essa órbita aqui, galera, justamente para ele ficar parado em um ponto fixo, tá? Se for essas outras órbitas aqui, ó, não tem como, não vai ter como. Porque a órbita gira aqui, né? Vamos supor, tá girando aqui e o satélite está girando aqui, ó. Então não teria como ele ficar parado, né? A gente ia ver ele se movendo. Então tem que ser só essa órbita aqui que dá certo. Que a Terra gira aqui, a Terra está girando aqui e o satélite também está girando juntinho com a Terra. Cadê? Vantagens, desvantagens, né? E o custo, né? O custo também é mais caro, né? Custoso, né? Devido a essa questão da altitude, né? Às vezes questão de manutenção é complicado, né? Então, tem todas essas questões aí, beleza? Período e frequência, né? Por exemplo, como assim, professor? Período e frequência, né? Um satélite tem período? Ele tem frequência? Tem, pessoal, tem sim, tá? Voltar aqui, ó. Comentei com vocês, né? O tempo que você demora. O tempo que você demora para sair desse pontinho aqui, tá? Vou pegar esse ponto como exemplo. Ó, pá, sair, ó, marca o tempo aí. Foi mais rápido que eu. Mas o tempo que você demora para sair aqui, dar uma volta completa em volta da Terra, isso aqui eu chamo de período. Isso é o período, beleza? Então é o tempo para uma volta completa. Faz conta que ficou bonito aí. Então isso é o período. Já comentei com vocês nos outros slides, né? Então, ó, período, tempo necessário para se completar uma volta, ok? Você vai dar uma volta na quadra aí, na quadra da escola. Quanto tempo você demora para dar uma volta completa na quadra da escola? Isso é o período. Isso seria o seu período, né? Você sai de um ponto e volta nesse ponto de novo. Isso é o período. Frequência. O que é frequência? É o número de voltas em um certo tempo. Como assim, professor? Número de voltas em um certo tempo? Vamos supor que você, ó, vamos supor que o coleguinha marcou 60 segundos no celular. Ele falou, ó, eu vou marcar 60 segundos no meu celular e você vai correr. Quantas voltas você consegue dar na quadra? Quantas voltas você consegue dar na quadra em 60 segundos? Isso é frequência. Frequência é o que, então? Número de voltas por tempo. Então, se você pega o número de voltas e divide por tempo, você vai ter a frequência, tudo bem? E aí tem essa formulazinha aqui, ó. Vou fazer uma atividadezinha com vocês depois, tá? Do período em função da frequência. Um é o inverso do outro, tá? Período é isso aqui, ó, é o T, né? Ó, o T é o período, que é 1 dividido pela frequência, ok? Tranquilo? Galera, dando continuidade, né, à parte 2 da videoaula, agora a gente vai para a parte dos cálculos, né, aplicando na fórmula. Eu peguei alguns exercícios, né, que estavam no caderno de vocês, e eu vou resolver com vocês, beleza? E já que ele resolveu em sala de aula, né, pelo que eu vi lá, deve ser provavelmente o que ele pode cobrar em prova, né? Então vamos aqui, ó. Esse aqui, galera, é de força gravitacional, beleza? A gente vai fazer o cálculo, né, da força gravitacional. Só voltando aqui, ó.
Força gravitacional é isso aqui, ó. Eu tenho a Terra tem uma massa m, e a Lua, por exemplo, tem sua massa. E por eles ter massa, pessoal, eles vão sofrer o quê? Uma força gravitacional. Ó, a Terra atrai a Lua e a Lua atrai a Terra, né? Um puxa o outro aí, tudo bem? Vai depender da distância, a distância ao quadrado, tá vendo? A distância, ó, entre um corpo celeste e o outro, beleza? E aí, quanto maior essa distância aqui, ó, a força gravitacional vai diminuindo, né? Já que um está longe do outro, né? Então, um vai sentir o outro com a intensidade menor. Porém, se a distância é menor, aí a força vai ser maior, beleza? É isso que vamos calcular. Ó, é um par de ação e reação, terceira lei de Newton. Olha aqui, ó, novamente, né, uma imagenzinha. Ó, depende da distância, né? Lá na fórmula lá, esse aqui vai ficar ao quadrado, né? F1, F2, massa da Terra, massa da Lua, beleza? Qual é a força gravitacional? Quanto que um tá atraindo o outro aí, beleza? Pessoal, por que isso não cola então? Por que isso não fica colado um no outro? Por que, galera, isso não cola? Porque a Lua está girando, né? E no caso a Terra, né, gira em torno do Sol. Mas aqui, ó, a Lua, como a Lua está girando em torno da Terra, acaba surgindo uma velocidade aqui, ó, a gente chama de velocidade tangencial, né? Essa velocidade tangencial que faz a Lua não colar na Terra, né? Devido a essa velocidade que ela está girando, né? Velocidade orbital, beleza? Mas aí já é outro conceito. Mas existe uma força, que uma está atraindo a outra. Isso a gente chama de força gravitacional, tranquilo? Aí tem essa fórmula aqui, ó. Vamos aplicar essa fórmula lá. Vamos ver como é que vai ficar essa fórmula da força gravitacional. Estamos aqui, ó. Tem essa formulazinha, né? Repetir ela aqui, estou repetindo. O valor da massa. No caso aqui, ele não falou Terra e nem Lua, né? Ele colocou dois objetos, normal, objetos do nosso dia a dia. Ele colocou um objeto de massa 5 kg e o outro objeto de massa 10 kg. Um objeto simples, né? Não é nada complexo. Mas, galera, qualquer objeto, gente, coloque isso na mente de vocês. Qualquer objeto que tem massa, eles têm uma força de atração. Porém, essa força é tão pequena, mas é tão pequena que a gente desconsidera, né? Não faz diferença, né? Mas só de qualquer objeto ter massa, um está atraindo o outro, pessoal. Tudo bem? Então, aqui, ó, um objeto de massa 5 e o outro tem quanto? 10. Estão separados por uma distância, ou a distância aqui, ó, 2 metros. A distância sempre tem que estar em metros, tá? Qual a força gravitacional entre eles? Aí ele deu o valor do G. Esse G aqui é a constante da gravitação universal, é um valor fixo. Esse valor não muda, beleza? Ele vai continuar sempre esse valor. Então, vamos só substituir, né? Então, aqui, ó, o valor do G. Deixa eu mudar a corzinha aqui. Ai, colocar um amarelo. Ver se dá pra... é esse aqui. Ó, valor do G... Não gostei não. Amiga, não é ele. Esse aqui. Ó, valor do G. O valor do G aqui, ó. Esse valor todinho aqui. 6,7 vezes 10 a 11, beleza? Tô acompanhando aí, valor do G. O valor da massa, a massa do corpo é esse aqui, ó. É o 5, beleza? Substituir. E o valor da outra massa é esse aqui. É o 10, ok? Só fiz substituição, tranquilo? Dividido pelo D. Esse D aqui, ó. Tá vendo? Esse D aqui, ó, é a distância ao quadrado. A distância vale quanto? Tá aqui, galera, ó. 2, né, ó. Então, coloca aqui, ó, no lugar do 2. Porém, é 2 ao quadrado. Tem esse 2 aqui, ó. 2 ao quadrado. Não se esqueçam disso, tá? 2 ao quadrado ali tem que permanecer. Não pode sair, não. Então, beleza. Então, aqui.
Ó, esse pontinho aqui, pessoal, é vezes, tá? Eu ia colocar um X aqui, mas estava ficando meio estranho, não estava legal, mas esse aqui é vezes, tudo bem? É um sinal de vezes, ó, vezes. Aqui é vezes também, tranquilo? Só aqui que é a vírgula mesmo, tá? Então, o primeiro passo, pessoal, que eu vou fazer é o seguinte: como é que a gente resolve isso de uma forma mais fácil, né? Primeiro você vai fazer, ó, vocês pegam 6,7 vezes 5 e vezes 10. Faz aí na calculadora de vocês, no celular. Multiplica os três de uma vez. 6,7 vezes 5 e vezes 10. Quando vocês fazerem isso, deixa eu ver aqui. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho, tá? Essa parte. Ó, vou fazer aqui, ó. 6,7 vezes 5 e vezes 10. Só multiplicar. Multiplica os três de uma vez, vai dar 335. Então, aqui, ó, tá aqui, ó. Deu esse 335, beleza? Vamos com calma, tá? Só na multiplicação, 335. Esse 10 aqui, pessoal, deixa ele quietinho. Deixa esse 10 quieto, porque é 10 a menos 11, tá vendo? Ó, o expoente aqui, ó. Isso aqui a gente chama de expoente, tá? Esse número que está em cima do 10, a gente chama de expoente. Expoente menos 11, então não mexe com isso não, pessoal. Deixa isso quieto. Esse número aqui não é um número bonito, não. É 0,00000. Aí você coloca 11 zeros aí aparece esse camarada aí. Então, ó, deixa 10 a menos 11 mesmo, deixa ele quieto. Só repete ele aqui, ó. Tranquilo? Foi isso que eu fiz. Então, ó, multipliquei 6,7 vezes 5, beleza? Ó, e vezes 10. Fiz lá na calculadora, vocês viram, né? Deu quanto? 335 vezes 10 a menos 11. E dividido pelo quê, pessoal? 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2. 2 vezes 2 a quanto? 4, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer agora? Eu vou dividir. Divide esse com esse. 335 dividido por 4. E aí vai dar, ó, 83,75, é o valor da divisão, tá? Quando eu dividir. Vezes 10 a menos 11. Aí eu vou colocar em notação científica, né? Como é que a gente coloca em notação científica? Professor, e esse 10 a menos 11? Deixa ele quieto, galera. Não mexe com esse 10 a menos 11, não. Deixa ele quietinho, bonitinho aqui, assim ele já está ótimo, tá? Que a gente vai escrever agora em notação científica, né? Com esse 10 a menos 11, como é que fica, ó? Para escrever em notação científica, eu tenho que pegar essa vírgula aqui, ó, e ando ela para cá, ó. Coloco ela aqui, ó. Exatamente aqui que ela tem que ficar, ó. Notação científica, como é que a gente escreve, né? Fica tipo assim, 5,1, 6,5, é um número, vírgula, alguma coisa. Sempre isso. Um número, vírgula, alguma coisa. Então, como é que vai ficar, ó? Se eu vou diminuir, se eu estou andando com a vírgula para cá, para a minha esquerda, ou para a esquerda de vocês, está diminuindo. Se está diminuindo, aqui eu tenho que aumentar, pessoal. No 10 a menos 11 eu tenho que aumentar. Como é que eu aumento esse menos 11 aqui, ó? Vai para menos 10. Então, olha só. Eu andei a vírgula, aí ficou 8,37. Esse 5 aqui eu eliminei ele, tá? Tirei ele. Mas a gente poderia colocar, vamos deixar lá o 5, né? Vamos deixar ele aí também. Ó, andei com a vírgula, vou deixar o 5 só para não confundir vocês, tá? Andei com a vírgula, beleza? Ó, andei com a vírgula para cá, uma casa. Se eu andei uma casa, aqui em cima, aqui nesse 10 a menos 11, ó, tem que aumentar. Se aqui diminuir, aqui tem que aumentar no menos 11. Então, de menos 11, ele vai para menos 10. Professor, mas não seria menos 12, não? Se eu tenho que diminuir? Se eu tenho que aumentar? Não, galera. Como tem o sinal negativo aqui, ó. Tem o sinal negativo no menos 11. Então, para isso aqui aumentar, gente, para esse número aqui aumentar, ele tem que ir para
menos 10, beleza? Porque é negativo. Se você coloca menos 12 aqui, ele vai estar diminuindo. Menos 12, menos 13, menos 15. Você está diminuindo, você não está aumentando. Então, para esse camarada aqui aumentar, para o menos 11 aumentar, eu tenho que ir para onde? Para menos 10, ok? É isso que acontece, menos 10, tá? Então, se eu andei daqui para cá, de 83, de 83 foi para quanto? Foi para 8,3. De 83 para 8,3, diminuiu, né? Diminuiu uma casa que eu andei. Então, aqui, tem que aumentar, tá? Então, isso aqui diminui, aqui aumenta. Por isso que ficou desse jeito. 8,375 vezes 10A, vezes 10 elevado a menos 10, Newton, né? Se é força, é Newton. Ok? Vamos lá. A2 aqui, Esse aqui agora, né? Agora sim, ele já colocou, lá do caderno de vocês também, tá? Ele já colocou um que é massa da Terra, ele deu a massa da Terra e ele deu a massa da Lua. Aí ele quer saber qual é a atração gravitacional entre a Terra e entre a Lua. Olha a distância aqui, A distância vale isso aqui, galera, 5,8 vezes 10 a 8, tá vendo? A distância entre os dois astros é de 5,8 vezes 10 a 8. O valor do G, aquele valor que não se altera, não muda. Vamos fazer então. Vamos substituir os valores, né? Só coloquei os valores aqui, tá? O Mzão eu chamei de massa da Terra, o Mzinho massa da Lua e a distância 5,8 vezes 10 a 8. Como é que vai ficar isso? Olha só a coisa linda. Mais uma vez, tá? Esse pontinho aqui é vezes, tá? Vezes, 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 que é vezes e vezes também, tá? Como se fosse um x aqui multiplicando, vezes. Aqui também é vezes, beleza? Pessoal, vou fazer a mesma coisa da outra? Mesma coisa, pessoal. Olha aqui, Primeiro, deixa os 10 quietinho, não mexe nos 10, tá? Deixa os 10 quietos. 6,7 vezes 6. Não mexe nos 10, multiplica só os números que não tem 10. 6,7 vezes 6 vezes 7,4. Eu já fiz essa conta, mas vamos ver aqui com vocês quanto vai dar. 6,7 vezes quanto? Vezes 6 vezes 7,4. Isso vai dar 297,48. Então, tá aqui, 297,48. Coloquei só até o 4 aqui, tá? Então, tá aí, gente, 297. Agora, lembra lá da sétima série, oitava série? Potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Quem é a base aqui, galera? Base 10, Eu tenho base 10 aqui, base 10 aqui e base 10 aqui. E aqui eu tenho os expoentes. Menos 11, 24 e 22. Isso é expoente, beleza? Então, repete a base 10 e faz o quê? Soma os expoentes. Esse menos 11 aqui, pessoal, veio de onde? Esse menos 11 aqui, Ele veio daqui, daqui. Esse 24 aqui, de onde que ele veio? Ele veio daqui, Esse 22 aqui, de onde que ele veio? É esse aqui, desse 10 aqui. É como se eu pegasse esses 3 10 que eu tenho aqui, Como se eu pegasse esses 3 10 e colocasse em apenas um 10. Repete a base 10 e vou somar os expoentes. Beleza? É isso. E a parte de baixo, professor, como é que fica? Tá aqui, Vocês vão fazer, primeira coisa, tá? Faz 5,8 ao quadrado. 5,8 ao quadrado, vou fazer com vocês aqui, 5,8 vezes 5,8. Qualquer número ao quadrado, pessoal, é o quê? É o número vezes ele mesmo, tá? Não se esqueça disso, hein? 5,8 vezes 5,8, 33,64.
E aí, ó, então tá aqui, ó, 33,64, beleza? E esse 16 aqui, 10 a 16, veio de onde? Ele veio daqui, ó. Aí aqui agora você tem que multiplicar 2 vezes 8. 2 vezes 8 dá quanto? 16. É dessa forma que a gente resolve isso aqui, tá, galera? Essa parte de baixo. O primeiro, lembre-se disso, hein? Não esqueça disso, tá? O primeiro aqui, ó, é ao quadrado. É ele vezes ele mesmo. 5,8 vezes 5,8. Não esquece disso, hein? Que eu sei que vocês são mestres em esquecer disso. Experiência própria, que eu também estou passando esse conteúdo para os alunos lá de segundo ano. Eu sei que muita gente esquece. Então, é 5,8 ao quadrado, que é o que mesmo? É 5,8 vezes 5,8, tá? Eu fiz aqui com vocês, né? Ó, eu fiz aqui, ó. 5,8 vezes 5,8. Aí deu isso aqui. 33,64. Aí, essa parte aqui agora, do 10, aí eu tenho que multiplicar. 2 vezes 8. O 2 é da fórmula, tá? 2 vezes 8 dá quanto? Como é que vai ficar em cima do 10? O 16, que 2 vezes 8 é 16, né? Beleza? E agora, professor, como é que vai ficar? Como é que a gente resolve esse trem aí? Tomara que ele não coloque isso na prova para vocês, galera, que senão vocês vão sofrer. Assim, eu não sei se ele deixar vocês usar a calculadora, né? Se puder usar a calculadora, vocês fazem tranquilo, mas quem não tiver calculadora vai dar umas continhas chatinhas, né? Se ele colocar desse jeito aqui, né? Tomara que ele coloque igual o anterior. A anterior é mais fácil, né? Vamos lá então, ó, só repetir, tá? Ó, só peguei isso tudo aqui, ó, esse tudão aqui, bonitão aqui, lindão. Pego isso tudo aqui e só repetir aqui, tá? Não fiz nada demais. O que que eu faço agora, gente? Agora vocês vão vir e vão dividir. Divide igual dividir o outro lá. Divide esse com esse. Pode voltar no vídeo lá, tá? Naquela primeira questãozinha. Divide esse com esse. E resolve isso aqui, ó. Resolve isso aqui, ó. Soma 24 com 22, depois subtrai do menos 11. Vamos fazer aqui, ó. Ó. Colocar menos 11 mais 24 mais 22. Vai dar quanto isso? 35. Então, aqui, ó, resolvi isso aqui, ó. Somei 24 com 22, depois subtraí do menos 11. Aí, ó, 35. Tá vendo aqui, ó? O 10 fica elevado a 35. E quando eu dividir esse com esse, ó, dividir esse com esse, vai dar o quê? 8,84, ok? Pessoal, está difícil demais. Galera, não é difícil. Isso aqui é uma receitinha de bolo, tá? Pega os outros aí que ele passou para vocês e treina. Isso aqui é uma receitinha de bolo, é o passo a passo que vocês têm que fazer. Esse mesmo passo a passo que eu estou fazendo aqui com vocês, tá? É um passo a passo. Aí depois que vocês fazerem outras vezes, vocês vão ver que é bem fácil, não é difícil, tá? Parece que é trabalhoso, mas não é. Só, né? Só tem que ter a prática. Beleza, ó, dividir esse com esse. Desistem não, hein? Dividir esse com esse, aí deu isso daqui, 8,84. Resolvi essa continha aqui em cima. Resolvi essa continha aqui em cima, deu quanto? 35. Ó, o 10 a 16 eu deixei ele quietinho, né? Eu não mexi nele, ó. O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou subtrair, gente. Como eu tenho divisão, tá vendo que está na divisão? Eu tenho uma base 10 em cima e uma base 10 embaixo, está dividindo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. É 35 menos 16. Isso aí é lá da matemática, tá? Divisão, né? Para resolver essa base 10 aí, ó, quando está na divisão, eu vou subtrair os expoentes. 35 menos 16 vai dar isso aqui, ó. 10 elevado a 19. Então, ó, esse 10, esse 19 aqui, ó, veio de onde? Veio daqui, ó. Isso aqui é igual a 19, tá? Quando eu subtrair 35 menos 16.
Então é isso, vai dar 8,84, ele veio daqui, né? Esse 8,84 vezes 10 elevado a 19. Então esses dois aqui, ó, tá vendo? Esses dois aqui, ó, 10 e 35 e o 10 elevado a 16, quando eu subtrair os expoentes, ficou o quê? 10 elevado a 19, tranquilo? Então esse seria o nosso resultado, o valor em Newton. Professor, você não vai andar a vírgula não, igual você andou no outro não? Não, galera, não precisa andar a vírgula, por quê? Eu já tenho um número, vírgula, algum outro número, tá vendo? Já está em notação científica, então não preciso mexer, né? Se não tivesse desse jeito aqui, aí sim, teria que mexer na vírgula, mas não precisa, ó. Eu tenho um número 8, certo? Vírgula, o outro número lá, né, que apareceu. Então já está tudo certinho. Força-peso, ó. Como assim, professor? Força-peso. Força-peso, ó, lembra aqui, ó. Agora a gente vai usar esse aqui, ó, força-peso, né? A gente está na superfície, você está na superfície, né, da Terra. E como é que a gente calcula o peso? Peso é massa vezes gravidade. Mais fácil, né? Ó, então, aqui, ó. Ó, questãozinha lá da nossa lista, né? Quarta lista que eu fiz com vocês, né, no ano passado. Bom, pra vocês matar a saudade aí, ó. Eu peguei um parecido que ele fez no caderno também. Ó, um caminhão de massa igual a 1.500. Aí ele quer saber qual o peso desse caminhão. Eu mandei vocês usar na época, né, a gravidade igual a 10. Então tá aqui, ó, o peso, a massa, perdão. A massa 15.000, a gravidade é 10, né? Fui bonzinho com vocês, né? Mandei vocês usar 10, ó. Então, ó, peso é o quê? Peso é igual a massa vezes gravidade. A massa, 15.000. Gravidade, 10. Só multiplicar, né? Então tá aqui, ó. Pega essa formulazinha aqui, ó. Joga ela aqui e multiplica. A massa, 1.500. Gravidade, 10. Resultado, 150.000 newton. Esse aqui agora, o 2, é um que tem no caderno de vocês. Ele falou que a gravidade na Terra vale 9,8. Corrigir aqui. Corrige aí. Ele falou que a gravidade vale 9,8 na Terra. Ele fala que um astronauta apresenta massa igual a quanto? 120 quilos. Ele quer saber qual o peso desse astronauta, qual o peso dele na Terra e na Lua. Aí ele deu os valores, gravidade da Terra 9,8, gravidade na Lua 1,6, ok? Então vamos lá. Vamos fazer primeiro aqui, ó. Primeiro peso na Terra. Peso na Terra, como é que eu vou fazer? Massa, qual é a massa dele? 120. Tá aqui, vou jogar aqui, ó. E a gravidade da Terra? 9,8. Vou jogar onde? Aqui, né? Multiplica 120 vezes 9,8, 1.166 newton. Peso na Lua. Qual é a massa dele, pessoal? A massa é a mesma, gente. A massa não muda, tá? A massa permanece inalterada. Se você tem 60 kg aqui na Terra, você também vai ter 60 kg lá na Lua. A sua massa, a matéria que existe no seu corpo, né? Os seus músculos, os seus órgãos, enfim, cabelo, junto com a roupa, tudo, isso não muda. A não ser se você emagrecer. Mas considerando que você não emagreceu, a massa é a mesma. 120 quilos, 60 quilos, 50 quilos, 40, enfim. A massa é a mesma. O que vai mudar é o peso. Então, a gravidade na Lua é quanto? 1,6, não é isso? Está aqui, ó. Aí multiplica, né? 120 vezes 1,6. Qual é o peso na Lua? 192 newtons, né? Ou seja, um peso muito menor, né, galera? Você consegue levantar uma pessoa lá com o braço, né? Com esse peso aí, né? De 192 newton, né? A pessoa fica muito mais leve, né?
Beleza? Tranquilo? O último aqui, né? Finalizando para acabar, né? A atividadezinha aí. Vamos lá. Período e frequência, né? Vamos falar de período e frequência. Como assim, professor? Período e frequência? Já não lembro, esqueci. Vamos voltar aqui, ó. Voltar aqui de novo aqui. Rapidinho aqui, ó. Cadê? Aqui atrás, aqui, ó. Acho que tem que ir na frente. Ó, período. Tá vendo esse satélite aqui, ó? Ele tá dando uma volta. Se ele tá dando uma volta, ó. Vamos lá, lembra lá da aulinha anterior que eu comentei, ó? Desse ponto aqui, o tempo que ele demora para dar uma volta completa, essa volta completa aqui, o tempo que ele demorou, isso é um período, beleza? Então ele sai desse ponto, ó, deu uma volta completa em torno da Terra, por exemplo, esse tempo que ele demorou para dar a volta completa, isso é o período dele, ok? Então, estamos aqui, né? Beleza, aí ele quer saber o período e a frequência, né? Eu tenho uma roda gigante, ela completa uma volta, ó, presta atenção, hein? Ela completa uma volta em quantos segundos, pessoal? 20 segundos. Qual o período? Então, se ela completa, gente, uma volta, uma voltinha em 20 segundos, olha aqui, ó. O que eu falei com vocês, né? Ó, eu falei que o período, vamos olhar primeiro esse quadrozinho aqui, tá? Período é o que, gente? É o tempo para uma volta completa. Qual o tempo para uma volta completa que a roda gigante dá? 20 segundos. Então, 20 segundos é o nosso período, beleza? Ele perguntou também a frequência, né? Olha, ele quer saber o período, que a gente já respondeu, e também quer saber a frequência. Então, frequência aqui, ó, galera, ó, vai ser o quê? Frequência, gente, é o número de voltas por tempo. Como assim, professor? Número de voltas por tempo? É, galera, ó, ficaria como se fosse algo desse tipo aqui, ó. Tem um número de voltas em um determinado tempo. Por exemplo, qual a frequência que você vai na escola em uma semana, né? Você vai 5 dias, né, na escola a cada semana. Então, em uma semana, em média, né? Em uma semana, você pega uma semana, a sua frequência que você vai na escola é o quê? É 5 dias por semana, né? Então, esses 5 dias seria equivalente ao quê, né? É 5 vezes por semana, né? Melhor dizendo assim. Esses 5 vezes por semana, se eu fosse calcular a frequência, calcule a frequência do aluno que vai 5 vezes por semana na escola. O número de voltas aqui seria o quê? Como se fosse os 5 vezes que você vai na escola. Em quanto tempo? Uma semana. Seria mais ou menos isso, tá? Essa é a frequência, né? Que a gente calcula. Frequência, então, número de voltas dividido pelo tempo. Qual é o número de voltas que essa roda gigante deu, galera? Ela deu, ó, uma volta em 20 segundos. Então, como é que fica, ó? Número de voltas que ela deu foi quanto, gente? Uma volta. Uma voltinha em quantos segundos? Em quanto tempo? 20 segundos. Então, 1 dividido por 20, a frequência vai ser 0,05 Hz, tá? A gente chama de frequência de Hertz, beleza? Galera, para estar em Hertz, uma coisa importante, o tempo sempre tem que estar em segundos, tá? Sempre em segundos. Aí vocês podem escrever isso aqui em notação, né? Tá vendo, ó? Para escrever em notação, ficaria assim, ó. 5, vou ficar meio feio aqui, vezes 10 a menos 2. Menos 2 Hz, ou Hertz, né? Nossa, que zero aqui. Aqui, ó. Esse aqui é um, faz de conta que é um 5, isso aqui é um 5. Melhorar esse 5 assim, fica mais bonito. Por que, professor? Ficou menos 2. Ó, vou andar a vírgula duas casas, pessoal, ó.
uma, duas. Esse aqui aumentou, você está vendo? De 0,05 aumentou para 5. Então, aqui tem que diminuir. Diminui. Aqui diminui, ó. Beleza? Mas, eu acredito que você deixar a resposta assim na prova, né? Eu acho que acredito que ele considera também. Mas eu vi no caderno de vocês, né? Ele escrevendo dessa maneira aqui, né? Então, andei com a vírgula para cá, 2 casas. Se eu andei 2 casas, aumentou 2 casas. Andei para a direita, aumentou. Então, aqui tem que diminuir 2 casas. Foi para -2. Beleza? Então, isso foi, achamos o período e achamos a frequência. Vamos lá, o 2 aí para finalizar a aula, né? Infelizmente acabou ficando um pouquinho longa, né, galera? Mas não teve jeito, né? É muito conteúdo, né? E aí, para ter uma explicação tranquila, né? Para vocês conseguir pegar, acabou ficando longa, né? Mas, vamos lá. Uma máquina faz 120 rotações por minuto. Então, no tempo aqui, gente, que é esse minuto, eu não vou usar minuto, eu vou usar o quê? Segundos, tem que usar em segundos, tá? Lembra que eu falei, ó, a frequência para estar em Hertz, ela tem que estar em segundos. Então, aqui eu já até coloquei 60 segundos. Essas duas questões estão no caderno de vocês aí. Ele quer saber qual o período e qual a frequência. Eu peguei as questões que ele fez no caderno, tá? Então, ó, ele deu número de rotações. Rotações é o que, gente? É o número de voltas. Então, ele está aqui, ó. Ele está rodando, está girando. Ele deu 120 voltas aqui, ó. Ele rodou 120 vezes em 1 minuto. Qual é a frequência e qual é o período dele, né? É isso que ele está perguntando. Então, aqui, ó, vamos lá. Ó, ele quer saber o período. Período, galera, eu posso pegar como sendo o tempo. Você pode pegar o tempo e dividir pelo número de voltas. Se você tem 60 segundos, se você deu 120 voltas, né? Você deu aqui, ó, a rotação de 120 voltas em 60 segundos. Quanto que durou cada rotação? Como é que a gente faz essa conta? Só você pegar ó, o tempo e divide pelo número de voltas. Aí você vai ter o tempo por volta, beleza? É isso que a gente fala, ó. Tempo por, por volta. Como é que seria o tempo por volta? Só dividir, tá? Então você vem, ó, vem aqui agora, ó, e divide, né? 60, que é o tempo, 60 segundos, dividido pelo número de voltas, ou número de rotações. Então, ó, você vai ter 0,05 segundos, né? Quando você dividir. Ou seja, isso aqui é o período, né? É o tempo de cada volta. Então, ó, o tempo por volta, lembra aqui que eu escrevi aqui? Tempo por volta, por número de volta, que é o período, né? É o quê? 0,5 segundos. E a frequência? Como é que fica a frequência? Frequência, em resumo, né, é o inverso do período, né? Mas frequência está aqui, ó. Coloquei a formulazinha aqui, ó. Olha aqui de novo, né? Número de voltas dividido pelo tempo. Número de voltas dividido por tempo, galera. Ou seja, é o número de rotações por tempo. Lembra que eu falei, né? Ah, lembra do exemplo da escola. Qual a frequência que você vai para a escola, né? O número de vezes que você vai para a escola, né? Qual a sua frequência que você vai para a escola? Como é que vai ficar, ó? Nesse caso aqui da máquina, né? Ó. Número de voltas, quantas voltas ele está dando, pessoal? Vamos lá, pensa aí, pausa o vídeo. 120, né? Então, ó, 120 voltas ou 120 rotações, né? Tá aqui, número de voltas. Em quanto tempo, gente? 60 segundos. Tem que estar em segundos, não em minutos. Então, ó, pá. 60 segundos. Divide, eu vou obter o valor em 2 Hz. Então, essa é a frequência de
oscilação, né? Ou a frequência de rotação, melhor dizendo. Ok? Professor, como é que eu vou saber que... Como é que eu vou saber, professor, que o período é o tempo por volta e a frequência é o número de voltas por tempo? Tá vendo, galera? Um é o contrário do outro, né? Pessoal, é bem simples, tá? Só você imaginar o seguinte, ó. O período, gente, período é tempo, não é? Tô riscando aqui, ó. Se período é tempo, você vai achar algum tempo assim, ó, algum número, sei lá, 10 segundos, 20 segundos. Aqui a gente achou quanto? 0,005 segundos. Então, esse segundo aqui, pessoal, ó, esse tempo aqui tem que vir na parte de cima. Ele vem na parte de cima, beleza? Não faz sentido ele estar na parte de baixo. Senão, como é que ficaria? Você iria achar tipo assim, ó, período igual a... Ó, ficaria tipo desse jeito assim, um exemplo, tá? 5, aí aqui ficaria tipo assim o negócio. E o segundo aqui embaixo, aqui, ó. Que estaria totalmente errado, não estaria negócio nada a ver, né? Então, assim, para você distinguir, o que você tem que colocar? Coloca o tempo em cima e o número de voltas ou o número de oscilação embaixo, tudo bem? O número de vezes, né? Seja lá o que for. Tempo em cima e o número de voltas ou de oscilações, de rotação embaixo, tudo bem? Então, ó, tempo em cima e você acha o período. E a frequência é o inverso. Frequência é o quê? Aí é o número de voltas, o número de vezes, né? Número de volta, número de vezes, número de oscilações, número de rotação em cima, e o tempo é embaixo, tranquilo? Então, ó, para frequência, o número vai ser em cima e o tempo é embaixo, tá? Aí vocês conseguem distinguir, né, entre período e frequência. Beleza, galera? Então, é isso, gente. Finalizamos aqui, tá? Essa parte 2. Espero que tenha ajudado vocês, tá? Espero que ajude na provinha de vocês aí, terça-feira. E qualquer dúvida aí, galera, pode colocar nos comentários aí, pode comentar alguma coisa, fique à vontade, que aí eu vou respondendo aí, ou pode mandar uma mensagem, tá? Que tá de boa, ok? Fique com Deus, estudem, manda a galera estudar, espalhe aí nos grupos, tá? Das turmas aí de vocês. Eu mandei para alguns aí, mas espero que as 4 turmas tenham recebido, tá? Manda pra galera aí, incentiva a galera a estudar, que vai dar certo, se não tirar uma nota boa. Um abraço, fica com Deus.